Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, e a nossa reflexão está no livro de Daniel, capítulo 3, versículos de 26 a 28. Então, Daniel 3, 26 a 28. E eles dizem o seguinte: Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Amém. Bom, meus queridos, primeiro desculpa, hoje o texto é meio grande, mas é só para a gente se atualizar, né, e a gente ver como Deus é fiel, né? Então aqui o exemplo que a gente tira aqui é a fidelidade de Deus, né? É Deus provando, né, mostrando que quem é fiel a Ele sempre será salvo, né? Não tem por onde. Né? Então a história da fornalha, eu acredito que todos, né, saibamos, mas recordando assim muito rápido, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele faz é, ele faz dá, né, alguns decretos, algumas ordens que todos teriam, uma delas é que todos teriam que adorar as imagens que ele mandou fazer, outros deuses, e os três, né, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se negam, né, a fazer isso, a adorar outro Deus, a se prostrar diante de outro Deus que não fosse, né, o nosso Deus Pai. Então, né, com castigo por essa desobediência, eles são jogados na fornalha, né, e Nabucodonosor manda esquentar a fornalha 7 vezes mais, né, do que ela já ficava sempre quente. Então estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram levar os três ali, se queimaram e morreram ali na entrada da fornalha, né? Mas conseguiram jogar, amarraram e conseguiram jogar os três lá dentro. E daí, só que ao invés de eles morrerem, aparece um quarto, né? Uma quarta pessoa. Nabucodonosor vê ali, né, de longe, olha, vê, fala, mas não foram três que nós jogamos lá? Né? E todo mundo concorda, sim, foram três. Né, rei? Foram três. Ele falou, mas tem quatro lá, eu estou vendo quatro, e um deles parece o filho, né, de um dos deuses. E daí ele chama, né, daí é essa hora que ele chama, que ele manda ele sair, e eles saem, né, os três completamente ilesos. Então, a grande lição que a gente tira aqui, como eu disse, é a fidelidade de Deus, né? Então, Deus salvou os três, e Deus enviou ali um anjo. Há quem diga que é Jesus que estava ali com eles, né? Algumas pessoas dizem que é um anjo que Deus enviou, ou seja, né? Deus salvou os três. Nada, se não foram chamuscados, nem a roupa deles teve algum sinal de que eles estavam dentro da fornalha.
E o que chama muita atenção, que chamou muita atenção aqui para mim, é as palavras, né, do rei Nabucodonosor, quando eles saem e quando são, né, quando é averiguado ali que eles não sofreram nada, as palavras de Nabucodonosor reconhecendo, né, a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus os havia salvo, né, e ele já fala, né, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ele mesmo, o próprio rei, já faz uma saudação ali, né? Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, né? E eles confiaram nele, né? E é isso mesmo, é a fidelidade lá dele. Eles confiaram, eles não vamos fazer. Então vocês serão castigados, serão mortos. Podem nos jogar na fornalha, mas nós não adoraremos outros deuses, né? Olha lá, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então aqui o exemplo, né, como eu falei, da fidelidade. Sejamos fiéis a Deus mediante qualquer situação. Ah, a situação está ruim, a situação está preta, a situação está... Não importa, né? Mantenhamos, né, a fidelidade. Né? Deus é fiel e nós temos que ser fiéis também. Ou seja, confiar em Deus, acreditar em Deus, saber que Deus é o único, saber que Jesus é, é, é o único, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e Salvador, não há outro, não há outra maneira de se chegar a Deus que não seja através de Jesus, né? E que Deus sempre nos salva, né? Deus sempre está conosco, não tem por onde, pode ser um problema do tamanho do mundo, Deus é maior, Deus está lá, Deus vai estender as mãos. E isso aqui também, essa passagem me lembra quando Pedro, né, vê Jesus andando sobre as águas, daí Pedro anda também, Jesus fala, venha Pedro, e Pedro começa a caminhar pela água, ele está focado ali em Jesus, ele começa a focar, ele começa a caminhar também pelas águas, daí ele perde o foco de Jesus, ele olha para a água, daí perdeu o foco, ele afunda, mas assim que ele afunda, ele olha para cima, assim, dentro d'água, e ele vê o braço de Jesus estendido ali, e, né, para o pegar e o salvar, né? Então, Jesus, Deus sempre estão, né, prontos a nos salvar, a nos erguer, a nos tirar de situações difíceis, a nos tirar de situações impossíveis, né? Para Deus não existe impossível, para Deus tudo é possível, para Deus, para Jesus, tudo é possível. Então, queridos, né? Se aparecer uma situação, se você estiver enfrentando uma situação, confie, né? Deus é contigo, confie, né? O braço de Jesus estará lá para te erguer, para te salvar. Deus, né, vai enviar um anjo para te salvar. Eu lembro também outra passagem, né, quando Davi está enfrentando o gigante Golias, e Davi já declara a vitória antes de começar a luta, né, e realmente, né, você pode vir com arma, com escudo, com isso, com espada, com lança, eu vou, né, em nome do meu Salvador, eu vou em nome do meu Deus, né? Deus está comigo, né? E eu vou ganhar essa batalha. Quando ele fala isso, né? Deus lá de cima falou aos anjos dele, olha, ele declarou que ele vai vencer em meu nome, então agora vocês desçam lá e façam com que ele vença. Né? E foi o que aconteceu, né? Uma pedrada só certeira na testa de Golias e o derrubou. Ou seja, quem, né, direcionou aquela pedra foi um anjo, né, que estava lá com, com Davi e fez com que Davi ganhasse aquela batalha, porque era uma batalha impossível, né, de Davi ganhar. E Davi ganhou, por quê? Porque Deus estava lá com ele, Deus enviou anjos para que ele saísse vencedor daquela situação. E é assim que Deus faz comigo, que Deus faz com você. Ele envia anjos para nos salvar, ele envia anjos para resolver a situação que para os nossos olhos
é impossível. E a nossa parte é confiar, é ser fiel à fidelidade de Deus. Temos que ser fiel também a essa fidelidade de Deus. Quem quebra essa fidelidade sempre é o ser humano, sempre somos nós, sempre é o homem. Mas nós, cristãos, mantenhamos a fidelidade em Deus, porque Deus é fiel. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Deus é só um, é o nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Deus Pai, não há outro. Eles sempre nos salvam, eles sempre nos livram do impossível, e não há problema maior do que o amor, do que o poder, do que a bondade, do que a misericórdia do nosso querido Deus Pai. Acredite nisso, confie nisso e vá para frente, vá para cima, não desista, não esmoreça, não abaixe a cabeça, não desista. Não há nada maior do que o poder, do que o amor, do que a bondade e a misericórdia do nosso Deus Pai. Tá bom, queridos? Então comecemos a semana com essa certeza, com essa fidelidade. Deus é fiel e nós também temos que ser fiéis a essa fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, uma segunda-feira e uma semana abençoada a todos com Deus no controle. Muito obrigado, queridos. Desculpa, passou um pouco dos 10 minutos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem e Deus nos dê uma segunda-feira abençoada, repleta de bênçãos e livramentos e milagres em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos.